Oi? Tem um monte de lugar que tem. Na reta tem. Mas a palavra de Deus nos diz que não importa como seja pregado o evangelho, o importante que seja pregado. Seja pregado. Mas é motivo que naquele grande dia ninguém vai poder dizer que ninguém falou. Isso. Falando certo ou errado. É o que Paulo falou. Existem aqueles que pregam por inveja, por ira, por vamos supor, interesse, né? Ele falou, só estão cooperando para a propagação do evangelho. Só que eu pregar não me salva, né? Eu pregar não me salva. Não te salva, mas também você não vai ter aquela desculpa de dizer, Senhor, ninguém me pregou. O ouvinte não. Isso aí vai dificultando a vida do peão, sabe? Verdade. Então vamos lá. Oi? Ensinando errado. Porque, tipo assim, você pega um monte de gente lê, ele vai aprender aquilo ali, ele vai passando pra frente aquilo ali, achando que é o certo. Mas você não vai poder ter um hábito naquele grande dia de dizer que ninguém te falou, certo ou errado, eu digo. Só que aí, se você vai para dentro da Bíblia, tua opinião vai estar certa. só que aí a gente tem um problema hoje. Devido a essa visão que entrou aqui, a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, ela refreou o trabalho nos lares. E isso não poderia ter acontecido. Porque o trabalho nos lares sempre existiu. O evangelho começou nos lares, né? Então isso sempre existiu. Porque eles pegaram e eles transformaram aquilo que quem fazia muito esse trabalho nas igrejas atuais, morreu agora recentemente, que era o Pon Yong Shu, que teve o nome mudado para David Yong Shu, né, que é o pastor da maior igreja, era o pastor da maior igreja do mundo, né, que ficava na Coreia. Então ele começou o evangelho assim, né, ele começou a propagar o evangelho assim, ia de lá em lá, de bicicleta, propagando, né, ele começava a fazer a reunião dos lares e dali ia partindo para outros lares, mas não tinha essa questão que tinha que ser 12, aí quando formasse 12 ia para outro lugar, né, não tinha essa questão não. Ele propagava e foi se multiplicando. No entanto, a igreja dele se tornou a maior igreja do mundo. Para servir uma santa ceia lá, precisava de 5.000 diáconos. Oi, yes. 5.000. Essas igrejas e esse pessoal lá, eles são muito mais unidos do que nós. É isso aí. Eles se unem para tudo, para fazer e conseguem dar o que eles querem. Mas a palavra diz que é uma competição, né? É uma competição. Verdade. Das trevas são mais prudentes que a luz, isso é assim. Verdade mesmo. Quando é isso que você está lá pregando para ter rápido. Ó, quando eu abri essa igreja aqui, a primeira coisa que eu fui ver, as igrejas que estavam próximas, para ver os dias de culto delas, né? Para mim não colocar os dias iguais aqui, né? Para que pudesse pegar. Que é bom morrer junto. Nós temos uma congregação ali de nossa matriz. Aí tem um pastor de frente dele lá, pastor, depois saiu da igreja, ele está na igreja, ele foi lá na minha casa, falou com o esposo, com o pastor, e falou, pastor, eu vim aqui comunicar o senhor que eu pode ir na minha casa, mas não vou fazer o de diferente daqui, da sua congregação. É isso aí que a irmã Carmen está falando, né? A desunião. Também, na verdade, isso está virando preso. Tá. Está virando preso. É uma porta, vai te
Eu vou tirar. O Botequim tem 2 igrejas. É verdade. E o povo continua no Botequim, tem alguma coisa errada. Verdade. A gente já mandou meu pai. Tem um monte de igreja, mas tem uma igreja que ensina a outra. Porque tipo assim, tem uma comunidade não faz isso. E os pessoal dos bairros não lá, hoje é festa lá no bairro do Landão, nós vamos tudo para lá. É o contrário. É verdade, é isso mesmo. Aí vamos lá. Segundo seu fundador, esse será um modelo para crescimento da igreja no futuro. É um movimento falso que tem levado muitas pessoas desprovidas de raízes no evangelho ao erro. Este movimento é o cumprimento das profecias sobre a apostasia que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo viveria neste tempo. Aí vocês vão marcar agora. G12 é um movimento neopentecostal, né? É um neopentecostal, quer dizer, um movimento novo, né? Pentecostal, mas novo, que tem assumido práticas esotéricas e espíritas, tais como regressão psicológica, Tá? Ainda vai além disso, tá? E liberação de perdão a Deus não precisa. Então o que acontece? Isso acontece muito aonde? Quem já participou aí do encontro com Deus? Sempre tive vontade, mas nunca consegui dar. Já foi, irmã Carla? Encontro não, eu fui no radical. No radical. Radical disse que é bom, né? No encontro nunca fui, mas no radical já fui. Eu gostei muito, eu até trabalho, vou agora para trabalhar. Legal. Né? Então, o que acontece? É uma coisa que as pessoas têm que diferir. O radical é bem diferente do encontro com Deus. Então, o que acontece no encontro com Deus? Vocês não sabem. Alguns até sabem, porque algumas pessoas acabam deixando vazar, mas eles são orientados. Não pode falar. Então, tudo aquilo, irmãos, que a gente não pode pronunciar, passa a ser algo ocultista. Né? E tudo que é ocultista se torna preocupante. Né? A maçonaria tem esse mesmo critério. Né? Então não é qualquer um que pode assistir uma reunião maçom. Né? Você precisa ser convidado para estar. Você não pode ir por livre e espontânea vontade, de maneira nenhuma. Então, o que ocorre? Ocorre isso. Por quê? Irmão, um dia um amigo meu ele ficou escandalizado do pessoal que veio do encontro, né? Porque eles são manipulados a começar a confessar pecado no púlpito, né? De coisas que só você e Deus precisava saber. Então expõe, né? Acaba expondo a família, né? A mulher está ali para receber o marido que veio do encontro, o marido vai lá, fala um monte de coisa, né? Então uma coisa constrangedora, realmente. Eles lá manipulam a mente. Para quê? Para, vamos supor, você tem que lembrar, faz a pessoa, induz a pessoa a querer voltar até a parte que ela mais lembra. Eles acham que a pessoa tem obrigação de lembrar até de quando estava no ventre. Né? Como uma pessoa vai lembrar de quando ainda era uma massa informe, né? Quando era ainda um feto. Então, e nessas práticas eles induzem a pessoa, não, você precisa liberar perdão para Deus, perdoar Deus, né? Pelos momentos que você passou, que você ficou com raiva de Deus e tal. Então você precisa liberar para você ficar em paz. Então são umas partes que eles mexem com a psicologia da pessoa. Se a pessoa já tiver psicológico muito mais rápido, vira quase uma hipnose. Você sabe o que eu percebo? A maioria das pessoas que eu conheci que foram desse negócio aí, não fica na presença. Logo se afasta. Ou você vai para lá. Existem raríssimas exceções. Sabendo muito, porque quando você volta, você fica, daqui a pouco o gás acaba, daqui a pouco você está desviado. 80% das pessoas que eu soube
Porque eu não sei o que acontece, eles também não falam. Mas a maioria deles, logo depois, se afastam da presença do Senhor. Mas é isso que você não está preparado. É verdade. Aí, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Conceitos teológicos do G12 acerca do homem diante. Não, tá. Depois de onde vocês marcaram. Conceitos teológicos do G12 acerca do homem diante de Deus, pecado, igreja, santidade são ensinos antibíblicos. Tá? O G12 emprega métodos psicológicos. Controle da mente é extremamente perigoso, pois pode trazer inúmeros problemas psicológicos a médio e longo prazo aos participantes. Foi fundado pelo pastor César Castellanos Domingues, da Colômbia, fundador da Igreja Missão Carismática Internacional. Declara-se como uma igreja evangélica, com sede em Bogotá, Colômbia. Segundo Castellanos, conta com 170 mil membros e 15 mil células ou grupos familiares. O movimento surgiu de uma visão que Castellanos diz ter recebido de Deus em 1991, que era uma orientação para que ele trouxesse ao mundo um novo modelo de crescimento de igreja para o futuro. Tá? Então, é uma coisa muito preocupante, né? Porque toda orientação baseada simplesmente numa experiência que a pessoa teve espiritualmente falando, isso é preocupante, né? Vamos supor, eu mudo totalmente a igreja porque eu tive uma visão e agora a igreja vai ser assim, né? A gente vai fazer a inclusão de homossexual, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque Deus falou que através disso Ele vai multiplicar a igreja, uma suposição, né? Então isso é preocupante. Por quê? Toda visão que eu tenho, revelação ou profecia, ela precisa ter base bíblica, né? Porque a Bíblia ela mesmo nos orienta a isso, né? Porque a gente às vezes são muito radical de dizer, não, a gente não tem o poder de julgar. A Bíblia nos dá o poder de julgar as profecias, não o profeta. Eu não posso julgar a diaconisa Cileia, mas eu posso julgar a profecia que sai do lado dela, né? Onde que eu julgo? Através da Bíblia, né? Aonde que o julgamento acontece? O julgamento acontece baseado em quê? Na Constituição, nas leis, né? Então é ali que eles vão fazer o julgamento, porque eles têm base em alguma coisa. Então a gente julga baseado na Bíblia Sagrada, né? Então isso é preocupante. Esse movimento surgiu assim. Esse e muitos outros que a gente vai estudar ao decorrer desse livro. Veja a tônica da visão de Castellanos. Nessa ocasião, escutei o Senhor dizendo-me: vais reproduzir a visão que tenho dado em 12 homens, e estes devem fazê-lo com outros 12, e estes por sua vez em outros 12. Ele disse que ouviu uma voz que mandava ele fazer isso com 12 homens, para esses 12 se multiplicarem e fazer mais com mais 12, e assim ia sucessivamente. Então, o que isso te lembra? Pirâmide, né? Onde um multiplica para 12, e lembra uma época que esse negócio de pirâmide estava inflamado no meio da igreja, né? Se arruma 12 pessoas, 10 pessoas para dar 100 reais aí, né? E um monte de crente perdeu dinheiro com isso, alguns ganharam, outros perderam, e isso foi terrível no meio evangélico. Tinha um pastor aqui na Reta que ele era líder, né, dessa situação de pirâmide aí, né? Oi? Ele era líder desse negócio de pirâmide. Hoje ele não pastoreia mais por aqui, não. Aqui no Brasil, o movimento é representado no Brasil por Valnice Milhomes e pelo pastor René Terra Nova, e agora vem se espalhando por todo o Brasil. No ano de 1999, Valnice trouxe César Castellanos ao Brasil,
para uma convenção em São Paulo, onde 3.500 pastores de todos os segmentos evangélicos, representando todos os estados da federação, se fizeram presentes. E foi a partir daí que a visão de Bogotá tornou-se conhecida no Brasil, sendo aderida por muitos. Um chavão, um encontro é tremendo, né? A maioria das pessoas que vão para o encontro é essa frase que eles divulgam, né? É usado entre as pessoas que participam dos encontros do G12. Os encontros forma utilizada pelo movimento G12 para alcançar adeptos, tais não são nada mais do que uma lavagem cerebral, geralmente são retiros de vários dias, tá? E isso a gente não está falando só de igrejas tipo Nova Aliança, Wesleyana, algumas, não é todas Wesleyana, mas algumas estão também envolvidas nisso, né? Tem uns pastores bem tradicionais da Wesleyana que não aderem de maneira nenhuma, né? O lá de perto de vocês mesmo, ele não adere essa visão aí, né? O daqui já adere. Então, nesses encontros, né, eles passam por tem vários dias, né? Essa lavagem cerebral na mente das pessoas que vai acontecendo. Os encontros e pré-encontros são realizados periodicamente e o candidato adepto só participa dos encontros depois de superar as fases iniciais que poderão capacitá-los a ser membros do movimento. Então hoje, não é só essas igrejas, muitas Assembleias de Deus já aderiram a esse movimento aí, né? Muitas, tá? Mas depois que esse pastor morreu, o pastor presidente morreu? Qual? Depois que esse pastor presidente morreu depois que ele morreu, que ele era presidente, eu vi que, tipo assim, você vai visitando esse do ministério, da Assembleia. O Luiz Vieira. Isso, teve muita mudança, você olha assim, mudou muito. Eu fiquei mais assim, abismada depois que isso, assim, você perde até a credibilidade. Depois que eu vim aqui na festividade do complexo, e ele falando de política, assim, botando os políticos lá no corpo, eu falei, gente, acabou mesmo. Porque tipo assim, política e o ministério não estava misturado com as coisas. E ele botando o prefeito de Tamboré lá em cima do topo, o prefeito de Tamboré lá em cima, pediu para levantar, voltou um pouco, botaram o culto, senta aqui. Eu falei, gente, acabou mesmo. Verdade. Né? Então mudou muito. Então muitas Assembleias de Deus estão aderindo, infelizmente. Por quê, irmãos? Existem pessoas que, na verdade, um líder, ele precisa, primeiro, ter a convicção de quem chamou ele. E segundo, se ele tem convicção de quem chamou, ele precisa ter a convicção de que quem chamou garante, né? Quem chamou sustenta a obra de Deus, irmãos. Não é só flores, não. Tem altos e baixos, né? Então, o líder ele precisa, mas só que as pessoas se acostumam muito com a bonança e na hora que vem a tempestade, eles querem recorrer aos seus métodos, né? E é aí que perdem a direção de Deus. E perdeu a direção de Deus, pode até fluir da maneira humana, né? Mas o que vale é agradar os homens e não agradar a Deus, né? Então vamos lá, vocês vão marcar agora. O que acontece nos encontros é expressamente proibido ser divulgado pelos participantes, dando ao movimento ideia de uma sociedade oculta. Dessa igreja dos G12,
Eu falei, tem uma coisa errada que eu não estou conseguindo entender. Aí a mulher pegou, saiu, fugiu me devendo. Aí a sorte que eu conhecia a pastora. Eu cheguei lá na pastora, mas nós aqui no G12 não me pagar a capita. Aí com muita dificuldade, ainda está me devendo, mas a semente justamente nosso estado de G12 é complicado. Realmente é fraco. Lá dentro só pode lá mesmo toda pessoa. A cada 3 meses eu estava visitando o meu lá. Então é tremendo. E a questão desses encontros hoje, praticamente ela é financeira, que eu acho que é de 150 a 180 reais. Esse me cobrou 450 reais. É mesmo? Só que eu sou muito Só que eu ia ser parceiro mesmo. 480 reais hoje. É tremendo, mas tremendo em casa dormindo, saber que eu tenho 480 reais na conta. Pô, não. Eu sou chamado de amigo do quarto de vez, pelo amor de Deus, eu preciso pagar. É isso aí. E essas pessoas que foi, eles pegavam um irmão nosso que foi, aí ele me contava lá, não, você não vai só vocês irem para você comer. Deixei ser curiosa há muito tempo. Então, vamos lá. Agora a gente vai aqui. G12 a gente já falou bastante, vocês estão bem inteirados sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa esclarecer. O objetivo O objetivo do G12. do G12 é uma tentativa diabólica de enfraquecer igrejas e liderança, e é esse o objetivo por trás de tudo. Por quê, irmãos? O diabo, ele é estrategista. Né? Ele é estrategista. Então, as pessoas ficam esperando o diabo vir fazendo estardalhaço. E ele não vem, ele vem sutilmente. Lembra aquela revista que nós estudamos recentemente, As Sutilezas, né? Aquela revista foi muito boa, porque fala exatamente disso, que o diabo ele é sutil, ele não vai vir fazendo estardalhaço, ele vai entrar sutilmente, né? Devagarinho, e quando você vê, ele já tomou conta, né? Já tomou conta, e aí não O negócio está tão sutil que já tem diabo pregando, diabo expulsando ele mesmo. Fica assim, você sai da hora Já hoje o candido não trabalha para nada. Não, O povo está dando confiança. É verdade. Antigamente você ia na igreja, você via o diabo se manifestando, você via a pessoa botando uma puxaria para ele. Hoje você não vê isso mesmo. Eu não nada disso. Antigamente a pessoa se tivesse endemoniada na hora já se caía. manifestar. Hoje você não vê isso não. Antigamente Assim, eu pelo menos eu tenho muitos anos que eu vejo isso. Eu, quando era criança, a gente chegava na igreja e o pastor falava assim: olha, vocês saem daqui que o diabo está ali na porta, só esperando vocês darem mole para poder pegar vocês. Hoje em dia o diabo está entrando, está assistindo, está cantando, está pregando. Tipo assim, não tem mais diferença. A gente não vê hoje mais milagres das igrejas. Isso é porque o negócio está tão normal, fica até complicado. Então, como a gente estava falando sobre células, é um trabalho que as nossas igrejas elas pararam por causa disso, para não serem confundidas com igrejas de células, mas é um trabalho que surte muito efeito, é um trabalho no lar que não pode parar de ser feito por conta disso, tá? Eles têm a estratégia deles lá, desse ritual deles, mas nós não, né? Nós precisamos adentrar nos lares, porque é lá que o diabo faz a arruaça, porque a igreja ela não começa aqui, a igreja depende da família, né? A igreja só existe por causa das famílias. Então onde que o diabo vai atacar? Não vai atacar aqui, ele vai atacar dentro do lar, ele vai atacar dentro da casa, né? Por quê? Se ele desestruturou a minha casa, ele desestruturou o meu culto, né? Eu não vou conseguir cultuar. Se eu discutir, brigar com a minha esposa em casa e vir para a igreja, eu vou sentar aqui, o diabo vai sentar do lado me acusando. Vai dar glória, vai dar aleluia. Eu faço isso por isso. Eu faço, eu passei tudo. E era só dia de culto. Depois que eu comecei a pensar nisso, amiga, estava dia de culto, quase na hora de começar. Eu sempre chutei permanente.
E eu comecei a vigiar por essa parte, entendeu? Mas era sempre nos dias de culto. Fica mais brecha, né? Porque aí ele não tem como entrar e. É isso aí. Porque onde que ele vai atacar? É na casa, não Ponto vai. fraco, né? Porque ele vai te desestruturar aqui, ele vai te desestruturar lá. E eu acho que é por isso que muita gente está achando normal, porque, tipo assim, por mais que ele estava acusador, mas vou lá, vou fazer, porque eu não posso ficar mal com o pastor, não posso ficar mal com o fulano, então vai fazendo mais. E vai acostumando com o lado. E aí vai fazendo, tem nada a ver, esse negócio tem nada a ver, vai fazendo, quando vê, vai fazendo outro bezerro, quando vê. É isso aí, isso mesmo. Então vamos lá. Quem adere o G12? Aqui fala que são os crentes ingênuos que conhecem muito pouco a doutrina bíblica da salvação, pessoas que querem ter novas experiências, pessoas que não conseguem ter uma realização espiritual em outras igrejas, são presas fáceis deste movimento. Ou seja, vamos supor, alguém que nunca aceitou Jesus. Aí vai para esse movimento, é a primeira visão que ele tem de evangelho. Aí não tem como tirar. Eu não posso chegar, eu conheço várias pessoas que estão hoje crentes que se converteram lá, legal, de boa, mas você não vai conseguir tirar da mente dela que aquilo lá aprendeu lá, porque foi a primeira visão que ela teve de evangelho, foi participando do encontro, do G12, chamado Encontro com Deus, outros já apelidam de Peniel, e tudo mais. Então é exatamente isso. Então isso que é preocupante, Então, e o outro, quem adere também, pois são pastores. Eu sendo pastor, recebo convite direto para ir para encontro com Deus. Então eu falo, pastor, eu sou pastor, conheço a palavra por misericórdia de Deus, não muito, mas conheço, E você como pastor, você vai à igreja, não, meu pastor foi, eu também, É isso aí. Aí eu falei, não, deixa, dá oportunidade para outras pessoas, leva um não crente, chama uma pessoa não crente para ir aí, pastor. Eu já sou crente, já sirvo o Senhor, pastorei a igreja. Não, pastor, eu também pensava assim, mas quando eu fui e tá. Aí depois pega, o senhor que é bíblico, daqui a pouco vai os cabritinhos tudo atrás. Aí depois vai ter que voltar e tirar os carrapichos dos cabritinhos todinho. Porque eles voltam com a mente totalmente distorcida. Aí dá trabalho. Porque volta com uma visão de é igual você pegar outra gente de outra igreja para dar a doutrina dentro da tua igreja. Entendeu? Ele acaba induzindo os costumes que não tem lógica. Uma vez uma irmã foi e postou no grupo da igreja. Eu tive lá no encontro. Que não, tira daí. Que não. Por quê? Porque está incentivando os irmãos e mas graças a Deus aqui a gente bate muito na tecla, a gente fala bastante, a gente ensina bastante, a gente prioriza muita palavra aqui para eles, Então, graças a Deus, ficam aí centradinhos aí. Então vamos lá. Erro do G12, para a gente concluir. O grande erro do G12 é querer ser a revelação única e exclusiva de Deus na Terra. Um dia desse, eu recebi um convite de um amigo. Ele foi criado no Evangelho comigo, mas aderiu essa visão aí. Aí ele, pastor, vamos lá, porque fulano, o senhor era crente, fulano estava nas drogas, aceitou Jesus, hoje já é pastor, como que ele está bombando a igreja dele, o senhor está aí ainda, se o senhor não pegar essa visão, o senhor vai ficar para trás. Obrigado. O senhor vai ficar para trás. Eu falei, não, poxa, obrigado pela sua preocupação, mas pode deixar, eu estou bem, importante que eu estou bem. Poxa, mas bem assim, eu falei, estou bem assim. E as pessoas aí, essas igrejas faraônicas que estão sendo construídas, acham que Deus está lá e Deus não está aqui, não. Nossa, não tem Deus não, olha só. Olha a forma. Rapaz, é tipo assim, como o pastor Nova fala. Tudo na nossa vida tem uma escala, tem um grau a ser seguido. Verdade. Hoje você vê a pessoa está mais nova. Levantou a mão hoje. Daqui a um ano a pessoa já é pastor, a ser bispo, consagrado, é meu marido, já viu? Toque de mim, desejo.
Aí você vê que a pessoa, com menos de um ano, a pessoa já é pastor. Eu conheci. Quem aceitou Jesus foi preso, ele era bandido, foi preso, saiu da igreja, saiu da cadeia, já era pastor. Foi consagrado com azeite de bebê na cadeia mesmo. Saiu, abriu uma igreja, viu que não estava dando nada, voltou de novo para as drogas, saiu de novo, foi preso. E fica nessa briga assim, sabe? Pastor, igreja, eles não querem trabalhar. Achou muito fácil fazer da igreja isso aí uma que empresa. é uma coisa errada. Por quê? Eu conheço esse negócio do sistema carcerário aí. Lá, na verdade, eles chamam de pastor, porque ele é líder da cela, o líder evangélico. Então ele vai ser denominado lá pastor. Mas ele não passou por nenhuma consagração, ele só é o líder. Então aí ele sai de lá e diz, não, é que eu sou pastor. É igual o diferente, pastor. Esses banhos aí que povo pastor, não sei o que, bicho, não sei o que, não ganha nada. Verdade. É igual os dirigentes de congregações da Deus e Amor. Todos eles, você vai lá, chamam eles de pastor, mas eles não são. A maioria nem é cooperador, nem diácono é. Entendeu? Não é muito difícil levantar alguém. É difícil consagrar até presbítero. É muito difícil. Porque lá tem uma regra muito grande. Aí esse mesmo pastor abriu uma igreja aqui em cima. Aí eu estou vendo ele lá do lado meu, da minha casa. Aí você está fazendo isso, eu estou botando um gatinho aqui para varão. Não, varão, vigia na terra, hein? Meu manda dizer que você não vai se dar uma esse negócio. Então, tu é pastor? Mas tem que fazer café com leite das crianças. Deus falou, se tu é dele, ele vai manter. Papai não tomou uma descarga elétrica. Isso já era perto, ficou todo. E no dia seguinte eu vim pregar na igreja dele e perguntei, cadê teu marido, tua esposa? Aí ele pediu para depois você ir em casa orar por ele. Eu falei, vou orar não, varão. É Deus. Eu te avisei, botando um gato na casa da vizinha. Um pastor colocando um gato na casa da irmã. Eu falei, meu Deus, tu não confia em Deus, não, meu filho, pelo amor de Deus. Se Deus falou que é prover, ele vai prover. Não, ela foi. A Cristina chega ali na casa dele. Vamos pra casa aí dele. Aí a gente falou, você sabe o que você está passando isso? Não sabe? Mas Deus vai se pegar bonito. Agora a gente vai para outra aí, irmãos, que essa é bem conhecida de todos nós, é o catolicismo romano. Então vamos lá. A palavra católica significa universal, tá? O termo católico foi usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmirna. Antes era a Igreja Apostólica, aproximadamente no ano 170 depois de Cristo. A história. A Igreja Romana alega que foi fundada no ano 33 depois de Cristo por Jesus Cristo e que desde então é a única igreja verdadeira. O Edito de Constantino, em 313 depois de Cristo, em 312 depois de Cristo, Constantino I, imperador romano, adotou a religião cristã. No ano seguinte, fez da Igreja Romana a religião oficial do Império Romano. Ou seja, quem era Constantino? Logo quando a igreja surgiu, a Igreja Apostólica, ela surgiu, veio a perseguição. Ela surgiu e cresceu debaixo de perseguição. Desde após o dia de Pentecostes, após a morte de Estevão, a perseguição veio e durou 3 séculos, aquela perseguição. Então foi esse imperador de Roma, Constantino, que pôs fim à perseguição, né? E quando ele pôs fim à perseguição, o que ele fez? Ele uniu a igreja a Roma, ou seja, Estado e igreja se tornaram uma coisa só, aonde começou a entrar o quê? A idolatria dentro da igreja, né? Então, tipo assim, Roma era uma nação pagã, né? Idólatra, tinha vários deuses e principalmente os imperadores eram adorados como deuses. Então, o que ele fez, Constantino? Não, vamos agora ser uma religião cristã.
adorar agora, né? Vamos reverenciar Pedro, vamos reverenciar João, aí começou, aí, né, essa é a história que começa a entrar dentro da igreja. Por que a igreja aceitou? Porque ele pôs fim, através desta união, ele pôs fim à perseguição, e eles acharam cabível para eles, porque tantos crentes já tinham morrido, né, atrozmente por causa daquela perseguição. Eles acharam, chegou a nossa hora de ter paz, tranquilidade, mas nisso tudo a igreja fracassou, né, no sentido espiritual. Então a palavra católico, ela quer dizer universal, ou seja, a igreja que Cristo fundou não foi a igreja católica, né, era essa que a gente vê, né? Deus criou exatamente uma igreja para o mundo, podemos dizer, não é a mundial do, né, essa mundial aí do chapelão, não, é uma igreja para o mundo, uma igreja mundial, né, que não tinha rótulo, não tinha nome, era a igreja de Cristo, né, que era chamada no início igreja apostólica, que vinha da origem dos apóstolos de Jesus Cristo. Então o termo católico não estava errado, porque o católico quer dizer universal, a igreja de Cristo para todos. Só que esta igreja, ela se corrompeu quando ela se une com o Estado, ela se une com Roma, né? Então ela começa ali se corromper grandemente, aí começa a vir muitas outras coisas sérias que a gente vai ver aqui. Por isso que o povo fala que a igreja mais antiga é a católica. Aham. Isso aí. Realmente. Aí vamos lá. Surgimento e elevação do papismo. Nos primeiros 500 anos da igreja, não houve papa, como hoje conhecemos. Porém, o primeiro papa foi Gregório I. Em 741, foi instituída a doutrina da infalibilidade do Papa, que se transformou em dogma em 1870, ou seja, o que o Papa dissesse não tinha erro, era lei, né? Então, tudo que o Papa falasse não era falível, era algo que era para ser cumprido, obedecido e tudo mais. Então eles se valeram disso aí para criarem vários dogmas, né, várias doutrinas de homens, tá? Então eu quero recapitular aqui para vocês, porque se perdeu na outra aula, né, o vídeo, a questão de doutrina, né? Porque o que é uma doutrina, na verdade? Quem sabe? Ensinamento, doutrina, né, vem do termo docere, né, que é ensinamento. Então, doutrina é ensinar. E antigamente a gente sabe que não era compreendida assim, né? As pessoas entendiam que doutrina era usos e costumes, né? Era as ordenanças da igreja, e não é. Doutrina é ensinamento. Qual é a diferença de doutrina? Porque a doutrina ela tem 3 vertentes. Ela é de Deus, ou seja, divina, ela pode ser humana e ela pode ser demoníaca, né? Então, divina, ela não muda de maneira nenhuma, né? Vamos supor, o que eu estiver ensinando aqui de doutrina, quando acabar esse livro aqui, acabar o curso de vocês, eu retomar tudo de novo, eu vou ensinar do mesmo jeito, porque não muda. É doutrina de Deus, né? E agora a do homem, ela muda, né? Vocês que têm os pais, né, ouviram os avós que foram da Assembleia de Deus antigamente, né, sabem muito bem que existiam normas, né, que eles chamavam de doutrina e que hoje já não são mais normas e nem a doutrina mais. Religião, por exemplo. Isso aí. Caixote do diabo. Cabelo. Caixote, raspasse um vácuo.
nossa igreja mesmo, quantas vezes pessoas foram disciplinadas por aparar a ponta do cabelo, né? Mulheres foram disciplinadas por aparar a ponta do cabelo. Dá raiva com esse povo, sabe? Para mim, hoje tem 50 anos, eu peguei a Assembleia de Deus praticamente com essa frase aí, que tudo é difícil. Aí você olha ela, você fala, poxa, que lindo. Aí liberou a televisão, liberou a cabelo, liberou, não manda rédea, até de Deus, né? Não manda rédea, caixote do diabo. Minha mãe uma vez ficou no banco porque ela comprou uma televisão preta e branca, que para funcionar tinha que botar a bombinha e dar 2 tapas nas costas. Ela vê se funcionava, ela ficou no banco, comprou a televisão. Aí você hoje aqui na casa de todo mundo tem 3, 4. Eu falei, cara, ela ficou no banco. Então por que isso mudou? Porque era doutrina de homem. Né? Meu Deus! Gente, você já passei a lama do diabo, aí você vê todo mundo passa linha, passa chapinha, pente quente. Pente quente, não ultrapassar. Não, a chapinha é o pente quente lá atrás. Aí pega, pode fazer sobrancelha hoje, levanta o símbolo da Nike na testa. Gente, exagera. Então o que acontece? Doutrina de homem. E a pior é a doutrina demoníaca. E essa, por que ela é pior? Que é o que eu falei para vocês. O diabo não vai chegar aqui e mostrar, vou ensinar uma coisa do inferno aqui para vocês. Não vai, de maneira nenhuma. É isso aí. Né? Que você vai, poxa, é mesmo, hein? Isso aí deve dar certo. Né? Aí a pessoa vai se levando um pouco. O diabo é assim, irmão, ele é sutil. Né? Então, porque às vezes se a gente não se adequar a isso, ao estudo da palavra, e ficar só nessa onda de videozinho da internet, a sua mente vai entrar em parafuso, né? Porque é muita informação desencontrada. Você não sabe quem você ouve. Será aquele que tem razão? Ou aquela que tem razão? Sim, será que, né? Então, se você não estiver centrado na palavra de Deus, você fica turmado, né? Então você precisa ter este conhecimento, porque por trás desses engodos aí, desses enganos, né, existem as doutrinas demoníacas, irmão, que essas que fazem a maior destruição dentro da igreja, porque ela vem com a aparência de que é. Não é. Agora, você pode perceber, toda pessoa que é espírita, ela é mansa. Ela tem muito conhecimento, ela é muito ajudadora, está disposta a tudo para te ajudar sempre, né? Ela chega assim sutilmente mesmo, você não ficar vontade de falar. É porque todas as pessoas que não conhecem o espírito, elas são muito inteligentes, muito calmas, está próxima para te ajudar em tudo. Assim, são coisas que você não vê no dia a dia seu, né? Meio distante. Lá na minha igreja tem uma moça que ela falou, ela me ligou, eu estava conversando, ela falou comigo assim, amiga, eu vou fazer o aniversário da minha filha, porque a minha patroa vai me ajudar. Eu falei, que benção, que bom. Ela falou assim, a igreja, eu infelizmente não pude contar com a minha igreja, mas a minha patroa vai me ajudar. E olha que ela é espírita, hein? Ela já falou comigo, não vamos fazer, vamos acontecer, e já me doou não sei o que lá. Eu falei, pois é, amiga, presta bem atenção, porque Satanás ele vem assim, de mansinho mesmo, com as bandejas dele, aí você acha tudo muito normal, tudo muito bom, mas vigia, porque isso daí vai te deixar muita coisa. Falei pra ela, e ela ficou meio assim, né? Eu falei, porque eles são assim, eu trabalhei na casa de uma pessoa espírita, doce, educadíssima. A gente falava baixinho, mansinho, mas é assim mesmo que o diabo vem. Mas aí vinha contando das coisas que aconteciam lá, né? Não, isso daí tá errado, não, isso pode não, isso aí não é assim não, para ser crente para herdar o céu, não precisa disso aí não precisa fazer isso assim não, porque eles vêm devagarinho, mas aí eles já vêm doutrinando a gente, contando pra gente como funciona. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho assim, mas a gente acha que
entendeu? Então, tipo assim, quando a gente chegava lá, ela falava, só escutava. Ela falava nada, não, vocês sabem mais que eu mesmo, vou fazer o quê? Mas eu ri, só ficava assim, vou tirar ela disso, Senhor, revela ela, Senhor, revela ela, o que ela está fazendo? Mas um dia a gente chegou lá, vocês não vão fazer serviço de campo, não, a gente saiu, vai correr, a gente descobriu tanta coisa, depois era coisa que a gente sabia, mas não podia fazer nada certo. A gente pede a Deus para os olhos. Então vamos lá. Aí teve o surgimento do Papa, né? Teve depois a primeira cisão, que é a cisão, a divisão da igreja, né? A igreja rachou. Da igreja foi em 869 depois de Cristo. A parte oriental da igreja passou a chamar-se Igreja Ortodoxa Grega e a parte ocidental denominou-se Igreja Católica Romana. A segunda grande cisão do cristianismo deu-se em 1521, quando Lutero deixou a Igreja Romana e iniciou o movimento da Reforma Protestante. O termo Papa vem de um decreto de Gregório VII, em 1073, e quer dizer Pai, né? Eles alegam que Papa sempre existiu, que o primeiro Papa da Igreja foi Pedro, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Então, isso é distorções que eles sempre faziam. Aí vamos supor, para a gente resumir aqui, o catolicismo lê somente a Bíblia, irmãos, aprovada pela Igreja. Dizem eles que a Bíblia é de difícil interpretação. Então o que eles fizeram, os católicos? Eles pegam a Bíblia, que já tinham as suas traduções, e traduz a Bíblia para o latim. O nome dessa tradução é chamada de Vulgata, tá? Vulgata Latina, né? É a tradução da Bíblia do grego, ou seja, ele não traduz do hebraico, ele pega a tradução da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então ele pega a Bíblia toda em grego e traduz para o latim. Então, por que eles traduzem para o latim? Porque era uma língua que estava se perdendo na época e dificilmente alguém falava latim. Então eles ensinariam, né? E somente eles teriam o monopólio da Bíblia, né? Então ninguém poderia ler a Bíblia. Por isso eles ensinavam o que queriam, né? Então, porque a Bíblia estava em latim, ninguém tinha acesso, ninguém compreendia a Bíblia, então tinha que ir lá na missa, ouvir o Papa, ouvir o padre, né? Ouvir o bispo falar e ensinar e falar que estava na Bíblia, né? Então, até que Martim Lutero, que foi estudar para ser padre, né? Começou a estudar a Bíblia e interpretá-la por si mesmo, né? E começou a ver que o que a Igreja Católica estava ensinando estava totalmente fora da Bíblia, né? Então ele dá início à Reforma Protestante, né? E vale dizer, irmãos, que nós não estamos vivendo uma época muito diferente. Se a gente olhar, acho que hoje é necessário novamente uma reforma, não na Igreja Católica agora, mas nas nossas igrejas precisa. Mas hoje nós não temos o Martim Lutero que pega, peita, que faz o que ele fez, sabe, que brigue, porque Martim Lutero comprou praticamente quase que a morte dele ao fazer isso. Verdade. E hoje, infelizmente, a gente não tem, porque as pessoas já estão muito se dobrando, quem a gente acha que é mais entendido está se dobrando, e chega nas propostas, chega nos pratinhos e fala a verdade a vocês. De uns tempos para cá, a gente tem que se apegar com Deus e abraçar a volta dele, porque está se estreitando. Verdade. Aí vamos lá. Mandamentos, a igreja suprimiu o segundo mandamento, porque ela pratica a idolatria, mudou o quarto mandamento para guardar os domingos e festas. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. A igreja diz: não pecar contra a castidade. Ou seja, o que é a castidade? A abstinência total dos prazeres sensuais ou sexuais,
né? Então eles suprimem isso para dizer que para ter um cargo, uma posição na Igreja Católica não pode ser casado ou manter um relacionamento sexual lícito, né, com alguém através do casamento. Então eles mudaram isso na Bíblia deles, tá? Mudaram isso na Bíblia deles. Essa Bíblia que tem o original deles de latim. O original não, né? Que tem a tradução deles no latim. Aí vamos lá. A igreja fez uma fusão de mandamentos e dividiu outros. Criou um novo mandamento assim: não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Eram 2 mandamentos diferentes, eles fizeram um só, tá? E vamos lá. Além dos mandamentos estabelecidos por Deus em Êxodo, a Igreja Católica criou mais 5 mandamentos: ouvir a missa inteira aos domingos e a festa de guarda, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, comungar ao menos na Páscoa e na ressurreição, jejuar e abater-se de carne quando mandar a Santa Igreja, pagar os dízimos segundo o costume, centésimo, né? Então, a idolatria, aí vocês vão marcar. A Igreja Católica ensina, deve-se prestar honras e veneração às imagens, tá? Então, irmãos, hoje, é claro que a gente sabe que existe muito católico que são de lá e que tem um conhecimento sobre o pecado de idolatria. Já conversei com alguns que dizem: não, eu sou católico, mas eu não adoro imagens. Elas estão lá porque a igreja mantém elas lá, mas eu vou lá à missa, mas eu não adoro imagens de maneira nenhuma. E tem a compreensão que é pecado de idolatria adorar as imagens. Tem alguns que têm a compreensão. Por quê? Porque hoje a gente tem a liberdade de estudar a Bíblia, né? Permanece no erro, irmão, quem quer, né? Então, porque nós temos a Bíblia na nossa mão. Você não precisa só ouvir o que eu falo, você tem a Bíblia para conferir, né? O cara falou: poxa, pastor, eu estou ensinando isso aí, mas eu já aprendi numa escola dominical que era desse jeito. O meu pastor no culto de doutrina já ensinou que era assim. Por quê? Eu li na Bíblia que é desse jeito. Então, isso é muito importante hoje, né? Então, a Igreja Católica ensina, os padres, né, ensinam que você deve venerar. Eles não dizem idolatrar, eles não dizem pedir, mas dizem que você deve honrar as imagens, respeitar, reverenciar, se prostrar. Reverenciar é se prostrar diante das imagens de escultura. Tá? Aí a Igreja Católica tem as imagens. As igrejas hoje fazem os amuletinhos, dão uma garrafa d'água, dão um copo d'água, faz isso, traz a chave ungida, dá o cabo de vassoura. Quer dizer, só trocou um Deus, só trocou um santo. É cabo de vassoura ungido, é areia do deserto, é garrafão d'água do Tietê. É tipo assim, deixou de adoração para adorar coisas. E é praticamente a mesma coisa, porque não deixa de ser idolatria. E as pessoas hoje, elas querem crer no que pode colocar. Achando que idolatria é só se prostrar diante de imagens, gente. Tem tanta coisa, bem, mas é colocar as coisas acima das coisas de Deus. Mas tem pessoas já é uma idolatria. Tem pessoas que precisam de um ponto de contato. Aquele copo é santo. Aí vai lá, adora aquele copo. Não deixa de estar tirando a adoração que é para Deus e botando o copo. Não está adorando imagem, mas está adorando coisas. Dá para Isso tudo é um ensinamento. A gente precisa, né, ter a compreensão e também, tipo assim, ser variável, né, nessas questões. Não estou dizendo que eu faço isso, mas eu estou dizendo que existem pessoas que precisam, necessitam, só acreditam se ver, se tocar, né? Mas o pastor, ele precisa ensinar. Precisa dizer: a fé não é isso. É o que eu sempre ensino aqui para os irmãos.
né? Eu tenho óleo ungido ali, mas eu quase não uso óleo ungido, né? Por quê, irmãos? O que é o óleo ungido? Óleo ungido, o azeite é símbolo de quê? De quê? Espírito Santo, não é isso? Que representa o poder de Deus na nossa vida, né? É bíblico, tem uma referência bíblica em Tiago, quando tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, e a oração da fé salvará o doente, né? Então, por quê? Se ele é um símbolo, ali tem o símbolo, mas eu tenho aqui o Espírito Santo, o poder de Deus está em mim. Vamos supor, alguém aqui está enfermo agora e não tem azeite. Poxa, espera aí que eu vou ali comprar, vou consagrar para mim poder orar por você, né? Então eu estou fazendo a pessoa acreditar que ela foi curada por causa do que eu ungi ela com azeite, né? Eu não estou radicalizando, né? Eu estou só explicando que às vezes a gente está passando para as pessoas o que a diaconisa estava falando, para as pessoas depositar mais a fé em coisas do que em Deus, né? Por quê? Lembra no deserto? No deserto o povo foi ferido lá por Deus. Então Deus já sabia que aquele povo era idólatra. E o que ele mandou confeccionar? Uma serpente de bronze lá no deserto, para que o povo olhasse para a serpente e fosse curado, né? E aconteceu, o povo foi curado. Mas o que o rei Josias, eu acho que foi Josias, ele fez? Se não foi Josias, foi Ezequias, um desses dois, eu não me lembro agora exatamente. Quando ele foi fazer a reforma do templo por causa da idolatria, que entrou lá, e quem estava lá nessa idolatria toda, botaram lá a serpente, para o povo idolatrar a serpente, né? Ele foi lá e destruiu aquela serpente. Por quê? Porque agora o povo estava lá se prostrando diante da serpente, né? Então existem coisas que Deus vai fazer, irmãos, de um propósito, mas nunca vai ser via de regra, nunca vai ser. Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo. Você viu ele fazer isso outra vez? Não tem via de regra, né? Os aventais de Pedro ou de Paulo, não me lembro também exatamente, curavam, né? Buscavam lá o avental, curava. Você viu isso acontecer de novo? A sombra de Pedro colocava as pessoas onde Pedro ia passando, a sombra dele ia curando. Você vê isso repetir na Bíblia? São situações que vai acontecer extraordinariamente. Às vezes Deus pode mandar você, não, vai lá, manda ela beber essa água. Por isso que eu não estou radicalizando. Deus tem as suas formas de trabalhar, né? Então, mas não pode, porque não foi curada com a água, aí você já vai, não vou encher, aí generaliza, né? Porque Deus fez num de um jeito que vai fazer em todo mundo, né? Porque Deus opera de diversas formas, de diversas maneiras. Acaba acreditando mais no copo do que em Deus. É isso aí. Então vamos lá, os sacramentos. A Igreja Católica ensina sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar nossas almas. Aí vocês vão marcar. Os sacramentos são sete, perdão. Aí esses que estão no quadrinho aí: batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia ou comunhão, penitência ou confissão, extrema unção, ordem e matrimônio. Tá? Então esses são os sacramentos da Igreja Católica. Batismo. O batismo, eles batizam criança, né? A confirmação ou crisma é onde que a pessoa vai fazer ali primeira comunhão, esse estudo todo ali, né, da Igreja Católica, para depois começar a comungar na Igreja Católica.
Eucaristia ou comunhão, aquele dia que você vai lá comer a hóstia, né? Tomar um vinho, que é a nossa Santa Ceia. Penitência ou confissão, você vai lá, vai lá se confessar e o padre vai dizer, vai lá rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, né? Hoje ainda é assim, antigamente vai lá e se chicoteia 10 vezes e assim ia, né? Extrema unção, né? A mesma coisa de unção aos enfermos. Ordem é a mesma coisa de consagração de obreiros, só que lá se ordena só padre, bispos, arcebispo, cardeais, né? Essas são as ordenações da Igreja Católica. E matrimônio, que é o casamento, tá? Então, vale lembrar que todos, com exceção de alguns que é a comunhão, a confissão, a extrema-unção, né? Todos os outros são pagos. Você não casa na Igreja Católica de graça, né? Você precisa pagar. Você não batiza o seu filho de graça na Igreja Católica. Foi importante para eles, né? Aí depois vem dizendo na Igreja Católica não dá dízimo. Meu irmão foi batizado na igreja, foi criado, né? Assim, criado na igreja. Depois ele saiu com a namorada, aí namorou com ela 5 anos, aí para casar lá, ela era católica, porque as católicas mesmo, rigorosa mesmo de frequente, né? Aí para casar tem que fazer Primeira comunhão. Meu irmão fez tudo, minha mãe ficou conformada. Fez tudo lá para casar, bonitinho, pegou papel e tudo, e no final não casou comigo. Dá regra. Então, vamos lá. Doutrinas e crenças e práticas romanas. A primeira, purgatório, vocês vão marcar aí. Purgatório ensina que seus fiéis que morrem com pecados veniais não perdoados vão para o purgatório, né? O que é o purgatório? Lugar em que se sofre, né? O que são pecados veniais? Pecados que dignos de serem perdoados. Ou seja, você mentiu, né? Ou seja, você comprou e não pagou, coisas dessa natureza. Então, essa pessoa, ela vai para o purgatório. Não existe purgatório, tá, irmão? É uma doutrina que a Igreja Católica criou. Para qual propósito? Arrecadar. Todas essas doutrinas criadas foi para arrecadação. E como? Vamos supor, eu morri, fui para o purgatório, minha família é católica. Então, como que a minha família vai me tirar do purgatório? Porque é a minha família que vai me tirar, pagando. Ela vai ter que pagar a missa, aí vai 7º dia, missa de 1 mês. Essas missas que eles fazem é paga? Paga. Não é a missa de domingo não, mas se você solicitar uma missa lá especial, você tem que pagar. Missa de 7º dia, missa de 1 mês, tudo pago. Mas às vezes a missa está até vazia, não tem ninguém na igreja. Mas você tem que pagar. É só para sua família. Entendeu? Então, o que eles alegam ali? E vamos alegar, ele ainda não foi livre do purgatório. Como eles sabem, eu não sei. Você vai ter que fazer a missa de 1 ano, né? E vai ter que continuar, porque o caso dele é mais simples. Mas não volta para casa, porque não sabe esse argumento. Só falta isso. O cara ficou tanto tempo no purgatório, só desorientado para voltar. Então, irmãos, hoje em dia eu acho a ignorância, ela é tamanha, né? Porque hoje a informação está patente diante de nós, né? A Bíblia, os
os estudos estão patentes diante de nós. Então parece que a gente olha assim, a gente que despertou, a gente olha o quanto o diabo cega realmente. Que a gente olha assim, como é que pode? Está tão notório que isso não existe, isso não é real. Chega a ser berrante, né? Então vamos lá. Purgatório, outra doutrina, a crença deles, Maria chamada Mãe de Deus, Então, os católicos se dirigem a Maria e também a adoram como a Deus, foi concebida sem pecado, Então eles dizem, eles chamam ela até de Imaculada Conceição, porque eles dizem que ela também, assim como Cristo, ela também foi concebida sem pecado, Então, só que eles a chamam de Virgem Maria, sempre Virgem Maria. Mas como Virgem Maria que ela teve mais 5 filhos? Então, a gente vai ver essa situação, que os textos vão dizer, ao contrário. Quer ver? Mateus 12, 46. Vamos ler rapidinho. Quem trouxe Bíblia aí? A gente vai adiantar aqui para ir no intervalo. Só essa parte mesmo. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, entendendo falar. Só isso? Então tá. Então estava fora quem? A sua mãe e seus irmãos, Então ela concebeu virgem. O nascimento, irmão, foi normal. O nascimento foi normal. Ela perde a sua virgindade no nascimento. Mas hoje, o pai de Jesus não fica muito revoltado. Jesus rompeu lá. Jesus Então, José foi pai mesmo, a concepção, ela foi, numa maneira espiritual, sobrenatural, Ela concebeu virgem e depois os outros irmãos não. Mas Foi que ela não sentiu, gente. Não, é sério. Pô, se a gente normal já sente dor. É verdade. Usando o playground, eu não imagino sem usar o playground. Tudo direito, Eu devo ser preparada. É verdade. É verdade. Mas a gente sente dor por causa de ervinha. É verdade. De repente ela nem sentiu. De repente ela nem sentiu. Caso sobrenatural, E a dor foi do. Então eles chamam ela até hoje Virgem Maria e na verdade não. Então eles chamam ela de medianeira, ou seja, aquela que vai mediar entre nós e Deus, e na verdade a gente sabe que só temos um mediador, que é Jesus Cristo, porque ela é alguém agraciada, ou seja, alguém que foi agraciada. Ela não era uma pessoa cheia da graça, ela foi uma pessoa que foi agraciada pelo Senhor. Ela recebeu a dádiva de Deus. Era alguém que também dependia de salvação, como todos nós, Então uma pessoa que depende de salvação, ela não pode ser a mediadora entre nós e Deus. Mas podia até ter gerado Jesus, ter tido Jesus e ter se desviado depois. Então, você está entendendo? Porque ela tinha caminho de arbítrio, Pode ser a mãe de Jesus, mas não é Jesus. Verdade. Jesus tem a função até hoje. Oração pelos mortos é outra doutrina da Igreja Católica, que a pessoa morreu e você fica lá orando, para a alma dela não ficar vagando, para ela descansar e tudo mais.
né? Então são doutrinas que vocês veem aí, né? Pessoas acendendo velas no muro das igrejas e tudo mais, né? Livros apócrifos. A gente está chegando perto da matéria que a gente vai estudar muito sobre isso, sobre livros apócrifos, que é a bibliologia, né? Eu creio que é o próximo livro que a gente vai pedir. Aí, ó, na versão católica existem 7 livros a mais que na versão evangélica, que são eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque, 1º e 2º Macabeus e Eclesiástico. E além dos 7 livros, a Bíblia Católica tem mais 4 acréscimos em livros canônicos, ou seja, livros que tem na nossa Bíblia, eles acrescentaram alguma coisa, que são os seguintes: acrescem mais Estéres, acrescentam mais ali um capítulo a Esther, Daniel, Cântico dos 3 Santos Filhos, mais um capítulo, a história de Susana e Bel e o dragão, né? Essa historinha. É mitologia, né? Eles trazem para ali. Então, o que significa apócrifo? Livro não genuíno, que não são considerados, né, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não são. Aí vocês têm uma síntese cronológica que depois vocês podem analisar em material de pesquisa para vocês. Claro que está toda uma ordem cronológica aí, desde o início da Igreja Católica, do catolicismo, tá bom? Então a gente vai corrigir esse primeiro questionário aí. Qual é a página? 58. Quanto ao G12, é incerto dizer que. Responda para mim, Diaconisa Cirleia. O que acontece nos encontros é expressamente livre e pode ser divulgado pelos participantes. Então é incerto porque não pode. Então é a letra A. 2 é da prova. Batismo, crisma, comunhão, confissão, extrema-unção, ordem e matrimônio são, responda para nós, Diaconisa Rejane. C, o sacramento da Igreja Católica Romana. Correto, essa é da prova, tá? Letra C, a resposta. 3, quanto às doutrinas, crenças e práticas romanas, é errado afirmar que, responda para nós, obreira irmã Carmen. É errado afirmar, dizem que Maria não teve outros filhos. Porque a gente quer sempre vive. Mas eles não dizem isso. Missionária Ana, qual que a senhora acha que está certo aí? Letra A também diz que Maria não teve outros filhos. Acho que é C. Não é a C, não? Acho que é a C. É a C. É a C, né? É a C que está errado. Ensina que seus fiéis, ao morrerem com pecados veniais não perdoados, vão para o inferno. Então essa está errada, que eles vão para o purgatório. C. 4. A Igreja Católica ensina deve-se prestar honras e veneração às imagens, Diácono Cláudio. Certo ou errado? Certo. Certo, isso aí. G12 a 5 é da prova, tá? G12 é um movimento neopentecostal que tem como uma das práticas a regressão psicológica. Certo ou errado, Diaconisa Cirleia? Certo, então está correto, irmãos. Irmãos, vamos para o intervalo rapidinho.